Olá, pessoal. Eu quero falar de um tema muito sério mesmo, que se refere à parte de rejeições. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito e descoberto com pacientes sobre rejeições é que quando a gente faz a constelação, ela aflora tanto em processos de rejeições desde a infância, rejeições, relacionamentos, rejeições de trabalho, rejeições familiares, todos os tipos de rejeições que você possa imaginar. Porque a rejeição, ela faz com que a pessoa se sinta incapacitada, derrotada, não aceitável, seja perante a sociedade, seja perante a um círculo familiar, seja ela num círculo de trabalho. E isso cria bloqueios enormes, até mesmo no inconsciente, sem que a pessoa perceba. E existem dois processos que essas rejeições possam vir a aflorar na pessoa. Uma, quando você entra no processo de despertar consciência com a constelação familiar, ela exige até mesmo do terapeuta um acompanhamento sobre de dar assistência para que ele não venha criar uma crise emocional mais forte ainda no sentido de depressão, porque surge questionamentos. Quando há o despertar da consciência, surge no ser questionamento. Ele questiona as coisas, ele passa a questionar, ele quer saber o porquê, ele tenta ir no fundo da raiz, o que levou ele a ser, por exemplo, rejeitado. Eu vou dar um exemplo. Um filho, quando ele é rejeitado pelo pai, e ele faz uma constelação, e ele descobre na constelação que tudo que ele carrega são sentimentos de culpa, até mesmo pelo fracasso do relacionamento do pai e da mãe, e pelo fato do pai e a mãe terem se separado, divorciado, ele cria um bloqueio porque ele, além do sentimento de culpa e o pai não passa a dar assistência ao filho, ele encara isso como uma rejeição. E isso não serve só para pai, não. Isso se refere a círculo familiar no geral. Porque se um pai vier a rejeitar um filho, os avós podem vir a participar dessa rejeição junto com o pai. E no processo de constelação, quando você faz essa terapia com uma pessoa já adulta, ou um jovem, e ele se vê na constelação com um sentimento de culpa pelo fracasso do relacionamento dos pais, isso cria um bloqueio muito grande. Não só o bloqueio da rejeição, mas o bloqueio de se sentir incapacitado, ou como sendo ele o causador do relacionamento não ter dado certo. Isso é uma coisa muito séria, que infelizmente eu acho que os pais não se conscientizam do futuro, de tantos problemas futuros que isso pode ocasionar na vida da pessoa, seja num processo de infância, adolescência ou jovem, que com certeza mais tarde ele pode vir aflorar esse sentimento de rejeição. Então, esse aflorar desse processo de rejeição, ele pode vir no despertar da consciência ou simplesmente numa rejeição maior que vai tocar no fundo da alma, do sentimento daquele que está guardado há anos e despertar nele essa rejeição maior e vir causar uma enorme depressão, que é a depressão de se sentir incapacitado, de se sentir como um nada, de se sentir um fracasso pessoal, desmotivando a vida,
desmotivando até mesmo a ele se relacionar à sociedade. Bert Hellinger, quando ele fala sobre, em uma das leis dele, sobre do pertencimento, é você pertencer a uma sociedade, a um círculo familiar, onde há o direito de todos, sem exclusão. Quando a gente para analisar, somos todos um, porque somos todos feitos pela mesma matéria, todos viemos, né, como diz a própria Bíblia, do pó. E quando há essa rejeição de bloqueio, seja ela na sociedade, no círculo familiar, de amigos e por aí vai, e esse bloqueio cria um fechamento interno tão grande que ela passa a guardar tudo aquilo que ela sente e ela para de se relacionar com as pessoas e ela para de pertencer à sociedade na qual ela tem direito de pertencimento. É um processo muito importante e que muitas das vezes as pessoas não se conscientizam de certas ações de bloqueio que pode causar na outra, agindo de certas formas que vá alterar tudo na pessoa que possa vir a atuar no processo futuro dela, do desenvolvimento dela, do relacionamento dela. E se vier algo desse sentimento de rejeição, seja no ventre materno, ou na infância, ou pela criação, pelo fato de um pai ou uma mãe ter sido rejeitados também e fizeram a mesma, que é o círculo vicioso que a gente chama, de dar continuidade a processos de ações e atitudes familiares de gerações em gerações, que vira uma bola de neve. Existem duas formas em relacionamento, em relação ao pertencimento, ao pertencer. É a libertação, é o se libertar. É o se libertar de ficar só guardando tudo quando se é rejeitado, não questionar, porque você passa a guardar mágoas, bloqueios que vêm de sentimentos, de tudo aquilo que ela gostaria, às vezes, até de demonstrar ser o que ela não pode ser, por causa do medo do julgamento. E o medo do julgamento faz com que pessoas criem máscaras sobre si mesmo, porque elas passam a ter medo da rejeição, seja da sociedade, seja do círculo familiar, por conta dos julgamentos e das acusações que muitas das vezes ocorrem. E essas coisas podem vir por palavras lançadas, lixos emocionais, friezas de sentimento, falta de amor. E isso gera enfermidade que pode vir a gerar uma depressão futura. E muitas pessoas podem vir a sofrer de depressão sem saber, no consciente dela, que houve um processo de rejeição. E ela passa a ter medo de tudo, de todos, medos e fantasmas que se cria tudo por conta desse bloqueio que vem por conta de uma rejeição. A outra coisa muito importante relacionada a isso é a aceitação. Tanto você aceitar como você é, sem se importar com o que as pessoas pensem a seu respeito. Eu me aceito, eu sou assim. E ter o preparo psicológico, emocional, de ter que lidar com certas rejeições para que não haja bloqueio, mas que ela tenha consciência do pertencer.
onde ninguém tem o direito de impor essa rejeição, se achando com ar da superioridade, achando que é melhor, achando que é mais poderoso e que ela não tem direito a pertencer a essa sociedade. E essa rejeição que nós vivemos cada dia mais perante o mundo transformam pessoas doentes, problemáticas, depressivas, porque tudo vem aflorando. Infelizmente, depois do decorrer dessa pandemia, então acho que ficou até pior. Porque existe pessoas sozinhas, existem pessoas praticamente largadas e abandonadas, porque já viram um círculo de rejeição familiar, do não pertencimento. E essa coisa do não pertencer do outro, achar não, fulano não pode pertencer a esse círculo. Por isso que muita gente usa máscara. Muita gente usa máscara pelo simples fato dela mostrar a verdadeira essência, com medo do julgamento alheio. Porque já criou um bloqueio no subconsciente dela, da aceitação de ser como ela é, de olhar para a sociedade e falar, eu sou assim, e ela saber lidar com a rejeição de simplesmente ignorar o que as pessoas pensam a seu respeito. Eu falo sempre, a dor de cada um é a dor de cada um e só sente quem passa. Quem nunca passou não sabe o que é essa dor. Por isso eu digo, pode parecer meio grotesco o que eu vou dizer, mas para você falar de algo profundo, você precisa viver. Se você não vive, se você não tem a experiência, como você pode dizer, eu entendo a dor do outro? Para entender a dor do outro, você deve conhecer o processo dessa dor, ter passado pelo processo dessa dor e saber na pele o que é. Essa rejeição que muitas das vezes as pessoas possam vir a fazer ao outro inconscientemente, mas aqui recebe ela, isso vai criar o bloqueio, pode ser trabalhado. E isso pode ser trabalhado, eu vejo numa conversa, por exemplo, de eu chegar e falar qual o seu problema comigo, o que eu te fiz, essas coisas. Agora, quando já vem de uma rejeição familiar de um pai, de uma mãe, da não aceitação do filho de ser como ele é, de querer mudar a personalidade dele e mudar a essência dele conforme o seu própria essência. Porque muita gente rejeita o outro e quer transformar o outro da forma que agrade aos seus olhos, fazendo que se torne como se fosse um robozinho. Geralmente, pessoas que fazem isso são pessoas altamente manipuladoras que querem transformar o caráter da outra ao seu espelho e ela faz crítica. Existem várias frases que falam sobre isso. Quando você aponta o erro ou fica só criticando a atitude do outro, é porque é aquela área que você tem que ser trabalhada. E você rejeita e bloqueia. Isso é uma coisa muito séria. Se eu faço algo que não te agrade, o problema não está em mim. O problema pode estar em você. Pelo simples fato de você também, no teu subconsciente, estar com algum bloqueio, alguma coisa que te impeça de ser o que você gostaria de ser e não é. E não tem coragem, ou tenha medo, porque o medo é outra coisa também que faz com que haja muito bloqueio na gente, até mesmo como o bloqueio da rejeição. Um pai, quando rejeita um filho ou uma filha, ele está criando um bloqueio enorme
seja nesse adolescente, nesse jovem, que com certeza no futuro, quando ele chegar num ponto adulto, ou ele vai ser uma pessoa covarde, medrosa, uma pessoa que vai viver fazendo só críticas e críticas, ou uma pessoa fechada para o mundo, uma pessoa totalmente fechada no seu mundinho, com medo da opinião alheia, com medo de expor, ser ela o que ela é, por causa da aceitação, seja no círculo familiar ou numa sociedade. Então, meus amigos, meus queridos amigos, ou quem assistir esse áudio, quando você pensar em rejeitar alguém, por ter algum problema com alguém, ou um pai ou uma mãe rejeitar um filho, pare e pense. Não pense só em si, não. Pense na causa do mal que você pode fazer ao outro, que pode aflorar uma enfermidade, sim, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, uma dor na alma, uma alma machucada e ferida, e acabar se tornando um círculo vicioso, porque é o que ele vai transferir das gerações futuras dele. É algo muito sério, é algo muito importante, que muitas das vezes se faz, uns fazem inconsciente, mas outros fazem por fazer, pensando somente em si, nas suas próprias vontades, sem se importar com o outro. Mas o mais importante de trabalhar na constelação, essa área de um paciente, é não se deixe abalar quando o processo da consciência for trabalhado. Não se deixe abalar para que crie um bloqueio. Continue sendo você o que você é. Da aceitação vem daqueles que te amam de verdade. Não vão querer ficar só te moldando ao próprio olhar do outro para que agrade. E eu finalizo esse áudio da seguinte forma. Não sou de misturar, não estou falando de religião, eu falo do Criador do ser, Deus, que eu chamo de Deus, o ser supremo do universo. Se ele, que é ele, diz, venha como está, por que então nós vivemos hoje numa sociedade que não nos aceita? Se ele mesmo, o Criador que fez todos nós, ele não nos rejeita. Pare e pense nisso. Não existe o melhor. Eu sou melhor do que você. Todo mundo tem a sua própria essência, todo mundo tem o seu dom, todo mundo tem a sua capacidade. Tudo que você precisa é se desenvolver. Não rejeitar, não discriminar, e a aceitação e o pertencimento. Porque somos filhos de um único Criador que formou todo esse universo. Um forte abraço. E se você quiser conhecer mais sobre a constelação, estou inteiro dispor para fazer uma sessão que com certeza você vai amar. É tão profundo e é tão gostoso, é tão renovador, porque a constelação para mim tem me mostrado um verdadeiro despertar da consciência que tem feito a gente dormir e aceitar tudo e guardar tudo para dentro da gente. E é por isso que eu vejo que, na minha visão holística, por isso que o mundo anda doente, precisando tratar e ter mais amor. Até mais. Um forte abraço. E se você quiser, ressalto, quiser fazer uma constelação familiar em alguma área, é só entrar em contato comigo. Um abraço.